Como mostramos há pouco, a alta dos combustíveis foi um dos fatores que puxaram a inflação no mês passado. E veja só, de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, ou seja, nos últimos 3 anos, o valor da gasolina pura nas refinarias caiu cerca de 22%, segundo a Petrobras. Mas nesse mesmo período, o preço da gasolina comum nos postos fez um movimento inverso, subiu pouco mais de 25%, conforme dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Para entender por que isso acontece, vamos conversar agora com Adriano Pires, fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Boa noite, Adriano. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da SBT News. Eu agradeço, Marina e a Celso, o convite está com vocês. Bom, vamos começar tentando entender por que as refinarias reduzem os preços e os postos aumentam ao mesmo tempo o preço para o consumidor. O que explica esse repasse, né? Ou essa lógica invertida? Marina, esse tema de preço de combustível no Brasil é um tema muito polêmico, né? E é sempre, inclusive, um dos grandes debates em eleições presidenciais. Então, esse ano, provavelmente, a gente vai ter também esse debate aí sobre preços de combustíveis. Isso aí está muito ligado à política de preços, ao fato da Petrobras ser uma empresa controlada pelo Estado, né? Então, a Petrobras não é uma estatal a 100%, mas o Estado tem o controle acionário da empresa. Então, o que acontece? Cria um mercado que a gente chama de mercado imperfeito. O que é o mercado imperfeito? Quando você reduz o preço na refinaria, né, não necessariamente você reduz na bomba, porque muitas vezes, tanto a distribuidora como a revenda, ela aproveita para repor uma margem e para se prevenir, porque ela não sabe quando vai ser a próxima mudança de preço da Petrobras. Ao contrário do que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, se o petróleo passa de $70 para $75, no dia seguinte, você vai na bomba, o preço subiu lá X centavos em dólares, X centavos em euros. Se baixar, é a mesma coisa. Então, você tem previsibilidade. E no Brasil não existe essa previsibilidade. Porque a política de preços de gasolina no Brasil, gasolina e diesel principalmente, é uma política, quer dizer, manipulada, né? É uma política, não é uma política de mercado, né? Então, isso cria, como eu falei para você, essas imperfeições que acabam, no fundo, punindo o consumidor, porque os repasses, tanto na alta quanto na baixa, não são feitos imediatamente, como nesses países, onde quem determina o preço do combustível é o mercado. A fiscalização aqui no Brasil é limitada, né? A gente sabe que a Agência Nacional do Petróleo fiscaliza a qualidade, não o preço. A gasolina não baixa porque o mercado é concentrado, os impostos são altos, a fiscalização é fraca e o repasse de queda não é obrigatório? Olha, Celso, não é por aí, não. O preço do Brasil de combustíveis, pela lei, é livre. Ele não é controlado por ninguém. Então, a ANP não tem que fiscalizar preços de combustível. A ANP tem que fiscalizar se há práticas de cartel, por exemplo. Se você está numa região onde todos os postos cobram o mesmo preço, isso é estranho, entendeu? Então, a ANP pode fazer estudo junto com o CAD se está havendo ali uma prática de oligopólio ou um cartel, que isso acaba penalizando o consumidor. Agora, a gente tem que entender também que no Brasil, o preço da gasolina, e como você falou bem, ele é influenciado por outros fatores. 1/3, pelo menos, do preço da gasolina é imposto, né? Principalmente ICMS. Você também tem na gasolina hoje, a gasolina que você coloca no teu carro, 30% é etanol anidro, né? A gasolina A da refinaria mistura 30% e vai para a distribuidora e vai para a bomba, é misturado na distribuidora. Então, se você tem também elevações no preço do etanol, você acaba também não reduzindo tanto na bomba como poderia reduzir a queda que dá na refinaria. O problema todo que eu estou te falando, o grande problema do Brasil é que você tem uma modelagem de preços que ela é intervencionista, né? Ela é usada, por exemplo, em época de eleição, para tentar ajudar a eleger o candidato do governo de plantão, do governo que está mandando a Petrobras, quando o petróleo aumenta. A gente já viu isso em várias ocasiões, em várias eleições brasileiras. Esse ano até pode ser que seja um pouquinho mais tranquilo, porque o petróleo está volátil para baixo, ele não está subindo muito, né? Subiu agora um pouco em função lá do Irã, mas voltou a recuar. Mas a gente vai ter esse drama, Celso, enquanto esse preço não for de mercado. Ele não flutuar como flutua, volto a dizer, em qualquer lugar do mundo desenvolvido. Aumentou o preço do barril,
aumenta o preço do combustível, reduzir o preço do barril, diminuir o preço do combustível. Qualquer um nos Estados Unidos, na Europa, é assim. Então a gente vai ficar sempre nessa coisa de querendo achar o culpado. E o culpado, na minha opinião, é o monopólio da Petrobras e essa política intervencionista, populista, muitas vezes, que você tem sobre o preço dos derivados de petróleo no Brasil. Agora, Adriano, nos últimos meses, você citou, por exemplo, a prática de cartel, mas nos últimos meses nós vimos várias operações policiais envolvendo também distribuidoras de combustíveis, até postos de combustíveis ligados ao crime organizado. As investigadas, a gente repara que, em sua maioria, são distribuidoras menores, que poderiam forçar uma concorrência melhor no mercado. São poucas as distribuidoras grandes hoje no Brasil, que detêm a maior parte do mercado. Essa falta de concorrência também acaba atrapalhando essa volatilidade, nessa diferenciação no preço, até mesmo a concorrência que poderia influenciar um preço melhor praticado? Marina, primeiro que essas distribuidoras que foram aí penalizadas na Operação Carbono Oculto, elas tinham práticas ilegais, né? Elas sonegavam imposto, elas adulteravam a gasolina, né? E hoje ainda você tem uma prática, ainda em alguns postos revendedores, que é a prática da bomba baixa, né? Que você vai lá, pede para colocar 20 litros de gasolina, o cara bota 18. Então isso aí tem que ser, isso a ANP tem que fiscalizar sim, e tem que fechar, e tem que multar, como ela fez recentemente. Agora, a gente tem que entender que o setor de combustível é um setor que também não pode ter muitas empresas. Por quê? Porque a margem é muito baixa. Então, para você ganhar dinheiro vendendo combustível, no caso da distribuidora, você tem que ter muito volume. Se você não tiver volume, você não tem mais suficiente para o negócio ter rentabilidade. Então, distribuidora pequena, normalmente, não consegue se manter no mercado se ela praticar legalidade, se ela não sonegar, se ela não adulterar. Por quê? Porque o volume é pequeno e uma margem é pequena, o resultado não é bom. Então, tem setores na economia, como esse caso de distribuição de combustível, que ele é concentrado por definição. Ele não pode ser um setor que tenha uma multiplicidade de empresas, né? Então, o que acontece? Você tem que ter o quê? Uma fiscalização por parte do CAD, por parte da ANP, se essas empresas estão praticando políticas de cartel ou políticas de oligopólio. E se sim, tem que punir essas empresas. É por aí que você tem que fazer a política. Não adianta você também, vamos aumentar, botar mais 100 empresas no mercado. Não cabe, porque você volta a dizer, tem essa barreira econômica que todo setor onde a margem é baixa, o volume tem que ser alto para estar rentabilidade. Se você tem uma empresa que tem volume baixo e ela tem rentabilidade alta, acontece uma coisa estranha. Qual é o caso dessas empresas que foram recentemente fechadas pela Operação Carbono Oculto? Adriano, para encerrar a nossa conversa, qual é a expectativa do setor para os próximos meses? Olha, eu acho que a expectativa do setor é que a economia brasileira volte a crescer, né? Porque o Brasil está com essa taxa de juros elevada, não cresce, né? Para você ter uma ideia, afastando um pouquinho do combustível, o consumo de energia no Brasil elétrica, em 2025, foi igual a 2024, né? Então, tanto o consumo de combustível quanto o consumo de energia é muito ligado à questão do crescimento do PIB, né? Se a economia não cresce, esses setores crescem pouco ou não crescem nada, né? Então, a expectativa é que o mercado volte a crescer e a expectativa também vamos ver, essa nova mistura dos 30% de etanol, a mistura também de 15% no biodiesel no diesel, né? Então a gente está tendo algumas transformações no mercado de combustível no Brasil. Você tem o gás natural agora também substituindo o diesel em caminhões, o chamado gás natural liquefeito, o gás natural comprimido. Você está vindo também para o mercado com o biometano, né? Que é o chamado gás verde. Então você está tendo no Brasil uma multiplicidade também de combustíveis, transformando esse mercado um mercado muito interessante e um mercado também que está indo numa direção de descarbonização. No próprio setor de etanol, Celso, você está tendo uma revolução no Brasil, porque você começou a fazer muito etanol de milho, né? Então, 20% hoje do etanol produzido no Brasil já é etanol de milho. Então, é um setor que está muito movimentado, mas nessa direção, volto a te dizer, de uma descarbonização. Adriano Pires, fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigada pela sua entrevista, por nos ajudar a entender melhor
esse assunto. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a vocês o convite, estou sempre à disposição. E boa noite a todos.